A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. No livro de Isaías, capítulo 40, no versículo 12, diz assim: A majestade do Senhor, a majestade, o quão grande Deus é, o quão poderoso, perfeito, grande, rico em poder, força, em tudo. Deus é maravilhoso demais. A majestade do Senhor diz no versículo 12: Quem na concha de sua mão mediu as águas, Deus com a concha da mão dele, com a concha da mão, mediu as águas. Todas essas águas do mundo, Deus mediu com a concha de sua mão. Que Deus poderoso, Deus tremendo. Deus poderoso. E tomou a medida dos céus a palmos. Deus mediu o céu a palmos. Poxa, veja a grandeza de Deus, o tamanho do seu poder. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romã? Aleluia. Agora vamos aqui no versículo 15. Eis que as nações, não é uma nação, é as nações, ou seja, no plural. Eis que as nações, Isaías, capítulo 40, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Deus poderoso. As nações, todas as nações do mundo inteiro, todos os países, são consideradas para Deus como um pingo que cai de um balde. E como um grão de pó na balança. Aleluia. As ilhas são como pó fino que se levanta. A gente vê uma ilha. Eu creio que você vê também. Pensa que nem eu. A gente vê uma ilha. A gente acha uma ilha tão grande. Olhando assim na televisão, que seja, ou de perto, quem está lá. A gente vê uma ilha grande. Para Deus, as ilhas, falou todas, as ilhas são como pó fino que se levanta. Ou seja, que o vento bate e levanta. O pó sobe, a poeira. Ei, Deus poderoso. Então, esse Deus é muito poderoso. É o Deus que criou o céu, que criou a terra, o mar e tudo que neles há. É o Deus que criou eu
criou você. Essa é a grandeza desse Deus. E esse é o poder desse Deus. Aleluias. Oh, glória. E ele ainda diz no versículo 10, voltando um pouco: eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão, o meu galardão, o seu galardão, está com ele. E diante dele a sua recompensa. Aleluias. Tão somente não saia dos caminhos do Senhor Jesus. Não saia. Continue na presença de Deus. Continue nos caminhos de Deus. Porque a recompensa vai chegar. A recompensa vai valer a pena. Louvado seja o Senhor. A sua salvação não tem preço. A sua salvação não tem preço. Ou seja, teve um preço, sim, que foi o sangue de Jesus, o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Jesus derramou todo o sangue dele para te comprar, para mim comprar. Jesus nos comprou por um preço muito alto, muito valioso. Então não tem nada nesse mundo aqui que vale a nossa alma. Não tem nada. Tudo é ilusão aqui nessas coisas desse mundo. Louvado seja o Senhor. A grandeza de Deus. Deus é muito glorioso. É poderoso. E ele ainda diz, a palavra de Deus nos diz aqui no versículo Isaías 40, no versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Daqui nós vemos que a terra ela é redonda. Oh, glória! Aleluias! Cujos moradores são como gafanhotos. Para Deus, nós somos que nem gafanhoto. Porque Ele está lá, nos céus dos céus, não no céu. O que Jesus falou quando Ele ensinou a orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Deus está no céu. A morada dele é lá. Lá onde está o trono dele. Louvado seja o Senhor. E de lá, Deus ele vê nós que nem gafanhotos. Tem gente que fica se achando grande coisa, se achando o Todo-Poderoso. Não, nós não somos nada. Deus é que é tudo em todos. Aleluias. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos.
e é Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aleluias. Você já estendeu um tapete grande? Você já acha um pouco meio ruim estender esse tapete sozinho, né? Meio grande. Um tapete que tô falando, tapete grande mesmo. Há pessoas que estendem ele sem problema. Mas Deus, Ele é quem estende os céus como cortina. Quando fica aquele tempo bem azulzinho, o céu todo azul, ali é tipo como uma cortina, que Deus é que estende o céu como uma cortina. Ei, Deus poderoso, Deus é muito maravilhoso demais. Oh, glória! E lá no versículo 26, diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Para nós levantar os olhos ao alto, ao céu e ver. Essa é a explicação. Quem criou estas coisas? Ou seja, as estrelas, o céu, a lua. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Deus faz sair um exército de estrela e todas bem contadas. Oh, glória! Deus conta tudinho, conta todas. E é muita estrela. As quais ele chama pelo nome. Deus ainda chama todas as estrelas pelo nome. Oh, glória! Por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Ele não erra em nenhuma. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Ele chama todas as estrelas. Todo o exército de estrela. E ele chama todas as estrelas pelo seu nome. Louvado seja o Senhor. Deus é muito maravilhoso. Deus é muito tremendo. É muita estrela que tem no céu. Um exército de estrela. Deus chamar todas elas. E Ele chamar todas pelo nome. E Ele não se perde nenhuma. Todas elas estão todas contadas. Essa é a grandeza do nosso Deus. Deus é muito maravilhoso. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Senhor. No versículo 28,
Em Isaías 40 diz: Não sabeis, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Aleluias. Deus, ele não se cansa e ele nem se fatiga. Para ele entregar a sua bênção, é questão de segundos. Porque ele não se cansa nem se fatiga. Às vezes Deus quer ver só a tua perseverança. Às vezes a tua bênção está pertinho de chegar. Quando está bem pertinho, você desiste da caminhada com o Senhor. Porque Deus, ele não se cansa. Ele não se cansa. E jamais ele abandona uma pessoa justa. Jamais ele abandona. E a palavra de Deus ainda diz que sem fé é impossível agradar a ele. Nós temos que acreditar nele. Temos que ter fé nele. E nisso nós agrada a Deus. E ele nos abençoa. Aleluias. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrilhar o seu entendimento. Não tem como esquadrilhar os pensamentos de Deus. Não dá, não tem como. A própria palavra de Deus diz aqui: não se pode esquadrilhar o seu entendimento. O entendimento de Deus é grande demais, é infinito. Nós somos limitados. Deus não. Deus é poderoso demais. Oh, glória. E ele, no versículo 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, Deus faz forte ao cansado. Você que está cansado, cansada com as coisas da vida, passando por situações que nenhuma pessoa era para passar. Você que acha que está no seu limite, ou a ver você que está no seu limite, Deus, ele te faz forte. Deus te faz forte. Porque a palavra dele não mente, está aqui. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Louvado seja o Senhor. Aleluias. As tuas forças vão ser renovadas. Você vai ser renovado, renovada, em nome de Jesus. Continue na fé, na caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. No versículo 30, os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluias.
Tá vendo? As pessoas que esperam no Senhor, que esperam em Deus, as forças dele vai ser renovada. Aleluias. Oh, glórias. Sobe com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Aleluias. Oh, glórias. Porque comparou até com a águia aqui? Porque a águia, quando chove, chove forte. A águia, ela voa tão alto, que ela fica acima das nuvens, acima da chuva. De lá, ela vê a chuva, mas ela não se molha. Louvado seja o Senhor. Por isso que diz aqui na palavra do Senhor: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobe com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Oh, glória. Deus é muito maravilhoso. Deus é poderoso demais. A gente com esse Deus, a gente só ganha. A gente não perde nunca. Se a gente continuar esperando em Deus, as nossas forças vão ser renovadas. Deus vai renovar. E a gente não vai se cansar. Quanto mais fé a gente vai ter. Quanto mais certeza da salvação, mais certeza a gente vai ter da salvação. Que Deus vai vir buscar o seu povo, os seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite. Louvado seja o Senhor. E aqui, em Salmos, Salmo 3, no versículo 20, diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Aleluias. Até os anjos. Oh, glória. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Os anjos tá para obedecer a ordem do Senhor. Quando Deus manda o anjo entregar a sua bênção, o anjo vem e entrega a sua bênção. Louvado seja o Senhor. E ele obedece à palavra de Deus. Oh, glória! Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Ministros se refere aos os pregadores do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Oh, glória! Bendizei. Bendizei. O que quer dizer isso? Bem já quer dizer, né? A palavra bem. Aí, dizei. Então, é para nós falar bem de Deus o tempo todo. Aonde nós for, é para nós falar bem de Deus. Eu, você, todas as pessoas têm que falar bem de Deus. Tem que bem dizer a Deus em todo tempo.
porque Deus é maravilhoso. Oh, glória! Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares. Olha, do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. E no Salmo 104, o Salmo 104, a palavra de Deus nos diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus meu, como tu és magnificante. Aleluias. Oh, glórias. Sobrevestido de glória e majestade. Deus está sobrevestido de glória e de majestade. Aleluias. Coberto de luz, como de um manto, como de um manto. Oh, glórias! Coberto de luz, como de um manto. Você já imaginou? Você colocar uma roupa grossa, ou uma roupa normal, um manto, se vestir de manto por um pouco. E aquele manto, ele é todo cheio de luz, todo revestido de luz. É assim que Deus está. Ele é coberto de luz como de um manto. Aleluia, Senhor. Em Salmo 4, no versículo 2 ainda, aí diz: tu estendes o céu como uma cortina. Aleluias. Deus, ele estende o céu como uma cortina. O céu é grande, mas quando tá aquele céu azulzinho ali, foi como Deus estendeu ele como uma cortina. Para Deus não custou trabalho nenhum. Oh, glória! Oh, Deus poderoso! Deus é maravilhoso. Para finalizar, no Salmo 103, no versículo 3, Salmo 3, versículo 3. 103, versículo 3. Diz assim: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Louvado seja o Senhor. Deus é quem perdoa as minhas iniquidades e as tuas iniquidades. Louvado seja o Senhor. Oh, glória! Quem sara todas as tuas enfermidades. Aleluias. Você pode estar passando por qualquer problema de saúde, qualquer problema mal, mas Deus é quem te sara. Deus, ele te sara de qualquer enfermidade e ele te perdoa de qualquer iniquidade.
Assim, pedimos perdão para Ele, em nome de Jesus Cristo. Um perdão verdadeiro, de fato e de verdade. Quando a gente pede perdão para Deus, Ele nos perdoa e nós ficamos como não tivéssemos mais nenhum pecado. Aleluias. Oh, glórias. E no versículo 14, Salmo 3, no versículo 14, ele diz: pois Ele conhece a nossa estrutura. Deus, Ele conhece a minha, a sua estrutura. Ele sabe o que você está passando. E Ele sabe até o porquê que você está passando. Mas Deus quer que eu e você continuamos firmes, obedientes à sua palavra, e Ele vai nos livrar de todo o jugo de Satanás. Porque quando passamos a obedecer a palavra do Senhor, a palavra de Deus, o jugo de Satanás é quebrada. Em nome de Jesus Cristo. A própria palavra de Deus diz: o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, quando você vai à casa de Deus, você vai à igreja, e o ministro que está lá, o homem de Deus, ele faz a unção em você, e ele ora, faz a oração da fé, aquele jugo vai ser despedaçado por causa da unção. Louvado seja o Senhor. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós somos pó. Nós não somos nada. Quando as pessoas ficam se achando alguma coisa, ficam se achando demais, mais do que as outras, elas não têm noção, não têm ideia que elas são pó, que quando morrerem, o corpo, aonde aquele corpo do pobre é enterrado, o do rico também é enterrado. Tudo é enterrado no cemitério, tudo vai para o pó. Agora a diferença é para onde vai a alma, para onde vai a alma, a minha alma e a sua alma, a nossa alma, quando nós partir? Essa é a pergunta. Na palavra de Deus, em Lucas 16, havia um mendigo chamado Lázaro e um rico. O mendigo desejava comer das coisas que caíam da mesa do rico. E o mendigo era cheio de úlceras, cheio de tumores. Ele ficava mendigando. O rico era vestido de púrpura. Tinha tudo. Não que ter recursos financeiros é pecado, não. Mas não pode colocar isso acima de Deus. Não, primeiro Deus tem que estar acima. E nós temos que buscar primeiro a salvação da nossa alma. Quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos, para o seio de Abraão, o paraíso. Está na palavra de Deus, lá em Lucas 16.
O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o paraíso. O rico morreu também e foi para o inferno. Lá no inferno, o rico viu o mendigo e ele pediu para o pai Abraão, que simboliza, diga, o próprio Deus, o pai Abraão, porque ele foi o nosso pai na fé. Aí, pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque o lugar que eu estou é um lugar de tormento. Eu estou atormentado nessa chama. Tá vendo? Então, ali ele era tão rico. Ele achava que ele era rico. Mas ele era um miserável, pobre, cego e nu. Ele queria uma gota de água e não tinha uma gota de água. Então, rico de verdade foi o pobre, o Lázaro, que tinha o temor de Deus. O temor do Senhor, ele nos leva, é um bom começo para nós ganharmos a salvação. Louvado seja o Senhor. Quando a gente tem um temor do Senhor, a gente é sábio. A palavra de Deus diz, o salmista Davi diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. E Jó fala, eis que o temor é a sabedoria. Então, quando você tem um temor a Deus, você é sábio. Quando não tem temor a Deus, as coisas de Deus, não é sábio. E quando morrer, a alma ainda vai para um lugar muito ruim. Que a palavra de Deus diz, por enquanto o inferno. Mas depois, no dia do juízo, vai ser jogado no lago de fogo. No lago de fogo. Que diz que até o inferno vai ser lançado para dentro do lago de fogo. A morte vai ser lançada para dentro do lago de fogo. A besta, o falso profeta, o anticristo, todos os filhos da desobediência, ou seja, todas as pessoas que não quiseram Deus, vai ser lançado para dentro do lago de fogo. E a oportunidade é agora. Nós temos que aceitar Jesus, de fato e de verdade, não brincar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, de Deus não se brinca nem se zomba, porque tudo que o homem plantar, certamente colherá. Tudo que o homem planta, quando fala homem e mulher, tudo que o homem planta, ele vai colher. Tudo que a gente fizer pelo meio desse corpo, dessa matéria, seja de bom, seja de errado, a gente vai colher. E a palavra de Deus já diz, o salário do pecado é a morte. Tem a morte espiritual, que o ser humano está vivo, mas está longe de Deus. Ele tá vivo fisicamente, mas está longe de Deus, porque não procura fazer as coisas de Deus, o que agrada a Deus. Essa é a morte espiritual. É a pior morte, que morrendo com essa morte, morrendo o corpo físico, que essa é a outra morte, é a física, que todos vamos morrer, a não ser que o arrebatamento seja daqui a pouco e a gente estiver vivo.
morrendo com a morte espiritual, vai para um lugar muito ruim. Você estando vivo, mas ao mesmo tempo estando morto, porque sem Deus nós estamos mortos. O Senhor Jesus falou assim, o Senhor Jesus falou, e Jesus não mente. Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele é o caminho, não tem outro caminho que leva à salvação. Ele é a verdade absoluta e ele é a vida. Então, só tem vida quem tem Jesus, quem está com Jesus, quem aceitou Jesus. Quem não aceitou Jesus está morto, porque não tem a vida. E não vai até Deus sem Jesus. E ele ainda falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, ninguém vai até Deus sem primeiro aceitar a Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus abençoe a cada um que está vendo essa live. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu entrego todos vocês nas mãos do Todo-Poderoso, no Deus que criou o céu, a terra e o mar, e peço para Deus guardar e abençoar e proteger cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, sejam livres de todo mal, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Oh, glória.